Damos as boas-vindas a todas e a todos e desejamos uma ótima aula. Como sabeis, hoje vamos ter a honra do professor Padre Luís Miguel, que já é nosso conhecido porque esteve conosco na Semana Académica em novembro do ano passado, logo no início do ano, que vai abordar o tema central desta disciplina. Padre, eu tenho ressalvado que esta unidade, esta disciplina, portanto, a unidade que o Sr. Padre vai orientar, constitui a essência desta disciplina. Portanto, já tivemos três aulas com um enquadramento assim muito genérico sobre a pedagogia, as correntes pedagógicas, as questões conceptuais, etc. Hoje vamos entrar, portanto, na essência da disciplina, que de resto demanda um trabalho para além da aula. Partilhamos os apontamentos desde o início, e é o único instrumento que eu pedi para investir em, se possível, imprimir, encadernar, né, para poder sublinhar, escrever. De resto, né, são notas, né, são apontamentos que podem ler em formato digital. Também partilhei o outro texto que você nos tinha facultado, né, embora é mais no campo assim teológico, genérico, mas pode, em certa medida, ajudar, né, os estudantes na reflexão. Marco, eu deixo com você, com a rédea da sessão, da aula, né? E eu vou estar acompanhando com muito interesse. Muito obrigado, professor Florenço. Agradeço muito o facto de me ter dado esta oportunidade para estar convosco, porque para mim falar destas coisas e refletir, mais do que trabalho, é essencialmente uma paixão. E quando gostamos de alguma coisa, gostamos de falar dela, gostamos de a partilhar, gostamos de disseminar de alguma forma aquilo que são as nossas descobertas. Saúdo também cada um e cada uma dos membros desta turma. Digamos assim, felicito-vos pela vossa coragem, porque estudar é uma atividade que exige esforço, não é assim uma coisa que se possa fazer de ânimo leve, não é? Mas espero que façam com esforço, mas também com muito prazer e com muito gosto. O tema que eu gostava que nós pudéssemos apreender, vou abordá-lo agora durante uma hora e meia, hoje. Depois voltamos no dia 24 de maio a uma segunda sessão. Entretanto, eu preparei uns apontamentos que o professor Florencio fez o favor de vos fazer chegar, onde eu, de alguma forma, procurei sintetizar o que eu considero essencial para podermos falar de uma pedagogia pastoral. Se estamos a falar de pedagogia pastoral, pastoral e evangelização no âmbito da teologia ou ciências da religião, portanto, partimos daquilo que é a pedagogia divina como paradigma, como modelo. Depois percebemos que falar de religião, falar de cristianismo, falar de fé é essencialmente falar de uma experiência, não é de um conteúdo cognitivo que se trata. Aliás, o Papa Bento XVI, na primeira encíclica que escreveu, Deus é Amor, ou se quisermos em latim, Deus Caritas Est, logo no primeiro número diz: no início do crer, no início da fé, não está uma doutrina nem uma ética, mas a experiência de encontro com alguém, o evento de Jesus Cristo. Por isso, no segundo capítulo, vamos olhar isto da experiência religiosa. E, e vamos refletir, e aqui é o núcleo, vamos procurar refletir como é que a experiência religiosa se transmite. Como é que eu posso, mais do que transmitir, como é que eu posso suscitar, como é que eu posso criar condições para que a pessoa ou faz a experiência religiosa
ou recorda-se da sua própria experiência religiosa ou da experiência religiosa de outros a que ele assistiu, a que ele viu. Que este é claramente uma das dificuldades que aqueles que estamos a trabalhar no ensino da religião nas escolas, de educação moral e religião católica, temos que ter. A nossa atividade é distinta de catequese. Catequese acontece na paróquia, na comunidade paroquial, onde se procura que a pessoa adira a Jesus Cristo, se torne discípulo de Jesus Cristo, celebre a fé cristã e viva a fé cristã. Na escola, o objetivo é outro, que não se opõe, antes pelo contrário, complementa-se. É, a partir da experiência cristã, fazer uma síntese cultural. A partir daquilo que é a matriz de pensamento cristão, a pessoa percebe o que é, efetivamente, o mundo. Ou seja, a ideia de mundo, a ideia de pessoa, a partir daquilo que é o pressuposto cristão. O pressuposto cristão. E concluímos com algo mais simples, a meu ver, que é o exemplo da Igreja como continuadora da missão de Cristo, como é que a Igreja é educadora, para, de alguma forma, percebermos aquilo que são, digamos assim, as pautas características de uma educação cristã. Eu ia propor-vos como método para a nossa aula de hoje e para dois a um mês também. Eu vou falando, vou apontar, vou dizendo, vou sublinhando coisas, ideias que estão nos apontamentos, mas eu gostava que cada uma e cada um de vós se sentisse muito à vontade para interromper quando achar por bem. Quando está aqui uma colega a dizer que não está a funcionar bem. Espero que já esteja superado o problema. Sintam-se à vontade, interrompam. Eu posso estar centrado aqui nas ideias e não-me a perceber que vocês que levantam a mão ou assim, mas ligam o micro e interrompem à vontade. Não há problema nenhum. E não há perguntas, digamos assim, que não fazem sentido. Todas as perguntas fazem sentido. Portanto, não se sintam acanhados, porque eu ainda me recordo quando era aluno, ficava muito contente quando alguém fazia uma pergunta, porque eu se calhar não tinha coragem de a fazer, assim o outro fazia e eu já ficava a beneficiar da coragem do outro. Se ele não tivesse coragem, eu não era capaz então de o fazer. Muito bem. Quando se fala então de educação da fé, percebemos que é um exercício em que entra ao mesmo tempo dois protagonistas, pelo menos o ser humano e Deus. Por isso, a educação da fé não é nada mais, nada menos do que a entrega, ou seja, o fazer passar, o fazer chegar aquilo que é a revelação divina. Deus dá-se a conhecer, Antigo Testamento, Novo Testamento, vida da Igreja, e este património de fé chega até cada uma e cada um através de diversas mediações que se organizam. E essas mediações organizadas dão origem àquilo que se pode chamar os processos de educação da fé. Por isso a Igreja transmite aquilo que ela recebeu e transmite o que ela recebeu na medida em que crê. Recordai a primeira carta de Coríntios, onde São Paulo diz: aquilo que eu recebi é que eu também vos transmito. E depois começa a relatar a última ceia. Jesus, na última ceia, eu vou-vos dizer, eu vou-vos transmitir aquilo que eu também transmiti. Por isso a Dei Verbum é um documento do Concílio Ecumênico Vaticano II sobre a transmissão da revelação divina. Diz: a Igreja, pela sua doutrina, vida e culto, doutrina, o que acredita, vida, o que vive, culto, o que celebra. A Igreja, pela sua doutrina, vida e culto, transmite a todas as gerações tudo o que ela crê e tudo o que ela é. Portanto, a pedagogia da fé, então, tem esta característica de ser um articular de mediações que levam o indivíduo, então,
a acreditar, a fazer a experiência de fé. A fazer a experiência de fé. A experiência de fé, a educação da fé, não é uma coisa que não se sabe, aprendeu-se e fica-se a saber. Por exemplo, se vocês quiserem fazer a história, sei lá, da vossa cidade, da vossa ilha, não sabe, alguém que estudou, alguém que pesquisou, conta-nos a história e nós ficamos a saber. Ponto. Está feito. Na fé não é assim. A fé exige e ela própria implica uma aprendizagem permanente. Por isso, uma coisa é ser iniciado à fé, outra coisa é alcançar a maturidade da fé. Portanto, quando se fala em educação da fé, está-se a falar de um processo comunitário que envolve toda a comunidade, que na medida em que vive a fé, transmite a fé. E na medida em que vive e transmite a fé, suscita novos discípulos. Mas aqueles que já estão, digamos assim, mais adiantados na conversão, transmitem a fé na medida em que aprofundam a própria fé. Por isso, quando se fala em educação moral e religiosa católica, nós temos como referência esta experiência de fé e é a partir desta experiência de fé que nós digamos assim, podemos falar de Deus. Por isso, há uma ideia que eu gostava que é a minha postura, minha, não só minha, nem sobretudo minha, né? É minha porque aprendi em outros autores, que é o nosso aluno das aulas de moral pode não ser crente. Pode não ser crente. Mas o professor tem que o ser. Eu explico porquê. Vamos dar um exemplo da música. Não seria razoável que alguém fosse ensinar música e não soubesse tocar um instrumento, não soubesse solfejar, não soubesse exercitar a música. Ele ia ensinar o quê? Uma teoria abstrata? A música é essencialmente uma coisa prática. Ou ele tem uma experiência e por isso pode ensiná-la, ou então não tem a experiência e por mais que diga são só teorias. Por isso nós, os que estamos na escola, ou que desejamos estar na escola como professores de religião, temos uma experiência a partir da qual podemos falar. Com isto não estou a fazer, digamos assim, juízos nem julgamentos da vida de cada um. Isso não me interessa. O que me interessa é que nós, como seres humanos, temos uma experiência religiosa. Uma experiência religiosa, no caso concreto, de matriz cristã. Por isso, quando eu aqui sublinho como é que é a pedagogia da educação da fé de matriz cristã, é para nós próprios fazermos um exercício autobiográfico e tomarmos consciência de que modo e como é que isso aconteceu na nossa vida. Porque se nós fôssemos a narrar cada um de nós qual foi a nossa experiência de fé, cada um de nós dava uma enciclopédia. Porque cada um de nós tem a sua história, teve as suas circunstâncias, teve os fatores positivos, aqueles fatores que foram um obstáculo. Todos nós somos, cada homem, cada mulher é um mundo. Portanto, eu não estou aqui a dizer que isto é a experiência cristã. Não, estou aqui a dizer que isto são as traves mestras, as balizas que de alguma forma nos ajudam a entender o que é fé cristã. Depois cada um, a partir da sua experiência, vai matizando, vai vendo como é que isso se adequa na sua própria vida. Por isso, a educação cristã, no sentido de passar da não crença à crença, de passar de uma atitude de pagão, ou seja, contrário ou afastado da fé, a uma atitude de crente, na tradição cristã chama-se iniciação cristã. Que nós até temos 3 sacramentos, que são os sacramentos de iniciação cristã: batismo, confirmação e Eucaristia.
Portanto, e sobretudo na parte final, de hoje ao mês, quando falarmos de iniciação cristã a fundo, mais do que outra coisa, o que eu queria que nós olhássemos e percebêssemos é como é que antropologicamente esta transformação, esta metanoia, esta conversão acontece na vida dos sujeitos. Por isso, a pedagogia divina é então o procurar perceber o estilo de educar que nós podemos perceber, podemos olhar, podemos declinar da história da salvação. E chama-se então pedagogia divina no sentido clássico, com certeza já viram isso, do pedagogo, não é? Aquele que levava a criança até ao mestre. O pedagogo era aquele que levava. E depois, como ele levava, esperava que a criança tivesse a lição e voltava para casa e fazia com ela os trabalhos, começava a conhecer não só a matéria, mas conhecia também a criança. Por isso, aquela pessoa que tinha a função de levar a criança ao mestre acabava por ser melhor professor que o mestre. Porque o mestre sabia da matéria. O pedagogo sabia da matéria e da criança. Portanto, como conhecia as duas coisas, fazia uma tarefa melhor. Por isso, quando eu falo de pedagogia da fé, é este exercício de nos levar até junto de Deus. Até junto de Deus. Eu vou-vos ler aqui uma passagem da Catequese Tradende 58, que é um documento que eu gosto muito de revisitar, porque foi o resultado de um sínodo sobre a ação catequética, a ação educativa da Igreja. Diz assim: a originalidade inconfundível da identidade cristã tem como corolário e condição uma pedagogia não menos original da fé. Ora, sucede que há também uma pedagogia da fé, e nunca será demais tudo o que se disser sobre o que essa pedagogia pode contribuir para a catequese. É normal que se adaptem à educação da fé as técnicas aperfeiçoadas e comprovadas da educação em geral. No entanto, importa ter em conta em cada momento, a originalidade própria da fé. O que é que quer dizer com isto? Todos nós já fomos alunos, desde logo. E é bom que, como educadores, conheçamos muitas correntes pedagógicas, muitos recursos didáticos, tenhamos muitos instrumentos. Isso é ótimo. Aliás, é imprescindível. Quanto mais ferramentas conceptuais tivermos, melhor desempenhamos a nossa missão. Contudo, é preciso fazer um certo discernimento para percebermos até que ponto aquela corrente pedagógica ou então aquele recurso didático se adequa ou não a uma correta pedagogia da fé. E adequa-se ou não a uma correta pedagogia da fé se nós olharmos para ela e virmos que há sintonia com aquilo que é o modelo da pedagogia divina. Então a pedagogia vai-nos então ajudar a perceber que podemos entender umas características, ou seja, umas traves, um estilo. Um estilo. Podemos ficar até com isto. Um estilo. Um estilo em que se diz esta forma de educar está de acordo com aquele modelo que Deus utiliza como educador do seu povo. E então, para percebermos qual é o estilo de educação da fé, é pegar na Sagrada Escritura. Pegar na Bíblia. Se não quiser ler a Bíblia toda, vede, por exemplo, o 4º capítulo do Evangelho segundo São João. O da Samaritana. Vede ali como é que Jesus, no diálogo com aquela mulher, vai, digamos assim, pegar naquilo que são as suas inquietações, a sua preguiça, que ela não queria buscar água, uma vida que não era uma vida assim muito
muito louvável, uma vez que tinha tido vários maridos, nesse aspecto não era muito louvável, mas pronto, tudo bem. Pegou nisto tudo, não julgou a senhora, deu-lhe foi a resposta plena que ela andava à procura. Deu-lhe a água que jorra para a vida eterna. Isto, em linguagem de hoje, seria uma vida com sentido. Por isso, Deus, a primeira característica da sua pedagogia é a pedagogia da condescendência. Condescendência. Que na sua maneira, portanto, no seu sentido primário, falar de condescendência é expressar o ato de descer junto e ao mesmo tempo que o outro. Pôr-se ao nível do outro. Eu gosto de uma expressão que se utiliza muito, que é vestir os sapatinhos do outro, calçar os sapatinhos do outro. Ou seja, meter-se no lugar do outro. Se quisermos usar empatia. A condescendência e a empatia. Quando a condescendência se aplica a uma só pessoa, então significa também descer ao nível do outro, adaptar-se à capacidade do outro. Se há característica que identifica um educador da fé, é que ele nunca fala de uma forma que apouca o outro. Que diz, tu és um tonto, tu não sabes. Não. Coloca-se ao nível dele e faz com ele um caminho. Nós, como educadores da fé, colocamos-nos ao nível daqueles que estamos a acompanhar. Notem que eu usei a palavra acompanhar. Colocamos ao nível dele, não para ficar ali, mas para o puxar, para lhe pegar na mão, como ao pedagogo, não é? Pegá-lo na mão e, com ele, fazer um caminho o mais longe possível até onde ele seja capaz de chegar. Por isso, a condescendência divina, que é uma característica da pedagogia de Deus, caracteriza-se pelo movimento de Deus para que seja capaz de falar a nossa língua, a nossa linguagem, viver a nossa natureza humana, para depois nos elevar à condição de filhos de Deus. Falar da condescendência divina faz-nos lembrar o prólogo do Evangelho segundo São João. O primeiro capítulo, versículo 1 a 18. No princípio, é aquele Evangelho que nós lemos no dia de Natal. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. O Verbo veio aos seus, tornou-se um igual a nós, exceto no pecado, veio ao que era aos seus e os seus não o reconheceram. Mas àqueles que o reconheceram, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Estás a ver o que é condescendência? É descer ao nível, para quê? Para os acompanhar e dar capacidade para os elevar. Portanto, a pedagogia divina diz exatamente isto. Portanto, Deus dá-se a conhecer a linguagem humana, pelo que a pedagogia divina não se diz de uma série de técnicas educativas, antes no modo e no estilo com que o ser humano pode exercer o seu ato educativo. Portanto, a educação da fé não é uma questão de técnica nem de conteúdos, é essencialmente uma questão de estilo. Porque pode acontecer que eu posso dar, por exemplo, muita cultura religiosa, mas não estou a educar a fé. Estou a transmitir cultura religiosa. Estou a dizer o que é... Por exemplo, imaginai que estamos a fazer uma formação de religiões comparadas. Como é que nas diversas religiões se trata o tema da criação? Como é que se trata o tema da salvação? Como é que se trata o tema da conversão? Nas diversas tradições religiosas tem a sua especificidade. Isto não é educação da fé. Isto é ensino de tradições religiosas. Educação da fé é outra coisa. Educação da fé, recordem, tem como objetivo levar a pessoa a fazer um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Por isso, a condescendência como a primeira característica da pedagogia divina, que se coloca ao nível do outro e o acompanha. E acompanha-o como? Através do diálogo.
no Diretório 97, diz: uma pedagogia que se insere no diálogo da salvação entre Deus e a pessoa. E além de servir a este diálogo, ressalta definitivamente o destino universal de toda a salvação. É o diálogo. E quando se fala em diálogo em geral, não é? Diálogo não é monólogo. Eu agora estou a fazer um monólogo. Estou a falar, claro, estou a dar uma aula, é assim que funciona, não é? É assim que é expectável. Eu falo e só quando tiver alguma dúvida, alguma objeção é que vocês intervêm. O diálogo não é assim. O diálogo é outra coisa. O diálogo começa sempre por ouvir. O diálogo começa pelo silêncio. Portanto, falar de educação da fé é deixar que aquele que vamos acompanhar se diga e se expresse. E é a partir daquilo que ele se diz e que se expressa que nós então podemos, de uma forma encarnada e de uma forma muito autêntica, dar-lhe resposta a partir da experiência de Cristo ressuscitado. Para dar um exemplo de como é o diálogo, pensemos, por exemplo, nos discípulos de Emaús. Estás a ver aquela passagem do Evangelho segundo São Lucas? Em que os discípulos de Emaús eram de Emaús porque iam de Jerusalém a caminho de Emaús. Iam muito tristes, tristonhos, e um forasteiro põe-se com eles a caminho. E pergunta-lhes: porquê é que ides assim tão cabisbaixo? O que é que se passa? E ele diz: então tu és o único que sabe. Tu não sabes o que é que se passa. Repare, Jesus, com descendência, fica ao nível deles, ao ritmo deles, e pergunta-lhes, ouve-os. E depois de os ouvir, como diz o texto, ensinou-lhes tudo a seu respeito a partir das Escrituras. A partir da tradição religiosa, ensinou-lhes o que era efetivamente esta transmissão da fé, esta realidade que era Cristo ressuscitado. E eles depois, claro que ao ouvir este forasteiro, eles sentiram qualquer coisa de diferente. E o ouvir falar de Cristo a partir das Escrituras gerou neles o desejo de o acolher. Ou seja, quando se ouve falar das coisas de Deus, há uma atitude que muda. Há uns valores que se assumem. Por isso nós, na educação, sobretudo, fazemos educação para os valores que se expressam em atitudes e comportamentos. Portanto, educar na fé é sempre a partir daquilo que é as inquietações, a situação concreta da pessoa. A pedagogia divina é sempre isto. Pega sempre na pessoa onde ela está e encaminha para lugares de plenitude e de vida em abundância. Ainda no domingo passado que foi ontem, nós celebramos o Domingo do Bom Pastor, não é? Em que Jesus Cristo é o bom pastor que leva as suas ovelhas, que cuida das ovelhas, ou seja, que as leva para um lugar bom. E como educadores, nós somos seguidores de Cristo, o bom pastor, na medida em que tiramos a pessoa daquelas situações que não lhe permite ver e perceber a vida em plenitude e levamos para essa vida em plenitude. Por isso, a pedagogia da fé, além de ser uma pedagogia de diálogo, é uma pedagogia de diálogo que leva a pessoa a encontrar-se com Jesus. Dei-vos o exemplo da Samaritana, dou-vos o exemplo dos discípulos de Emaús. Deus, quando... Pensei, por exemplo, na questão do Filipe e o eunuco. Quer dizer, quando se começa a falar, ouve-se o diálogo, ouve-se, responde-se a partir da experiência de Deus, e este é o património que nós como Igreja temos, e depois de ouvirmos isso, gera-se dentro da pessoa o desejo da fé. Por isso, na pedagogia divina, há dois protagonistas. O elemento humano e o elemento divino. Por isso eu não quero que vocês entrem aí em depressão e a dizer: eu fiz tudo tão bem, tão bem, tão bem, e eles não acreditam nada. Desculpa lá, tu fazes a tua parte.
Não podes fazer a parte de Deus. Cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. A nós não nos compete julgar, ok? A nós compete-nos dar, ou para usar uma imagem bíblica, compete-nos semear. Compete-nos semear. Não nos compete outra coisa. E se calhar a gratuidade tem que ser muito sublinhada. Também aqui. Dar sem esperar outra recompensa. Dar. Generosidade do diálogo. Claro está que depois o diálogo com Deus, faz-se sempre através de sinais e da experiência. Como é que diz lá o texto? A Deus nunca ninguém o viu. Aquele que o viu é que o dá a conhecer. E aquele que o viu e o dá a conhecer é Jesus Cristo. E Jesus Cristo hoje atua no mundo através de quê? Da sua Igreja. Se a gente for à Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Ecumênico Vaticano II sobre a Igreja, diz que a Igreja é sinal, é sacramento de Deus. Por isso, hoje, se eu quiser saber como é que é Jesus Cristo, se eu quiser vê-lo, é ver uma determinada comunidade. Comunidade essa que se dá a conhecer, que diz quem é Deus, através da vida que leva e da pregação que faz. Porque, tal como em Jesus Cristo, os sinais e a experiência têm que estar unidos. Se reparares no modo como Jesus pregava, o modo como Jesus fazia os milagres. Os milagres em Jesus têm sempre duas funções. Ou confirmar ou apontar. Dou-vos um exemplo. Vai, os teus pecados estão perdoados. E o que é que os outros disseram? Olha o que é que este está a dizer. Os teus pecados estão perdoados. Só Deus pode perdoar os pecados. Então Jesus continua: para saberes que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, disse ele ao paralítico, toma na tua enxerga e vai-te embora. Ele então pegou na enxerga e foi embora. Qual foi o principal milagre? Foi o perdão dos pecados, sabemos isso. Mas a palavra que Jesus declara como perdão dos pecados é confirmada por um gesto. Portanto, o texto e o gesto e a ação têm que estar sempre interligados. Porque se só houver discurso, texto, ou só palavra, o discurso pode não ter adesão à realidade, pode não ser compreensível e a palavra pode ser opaca. A gente não entende o que é que ela quer dizer. O que é que ela quer dizer. Por isso, Jesus Cristo articula sempre gesto que confirma a palavra e palavra que explica o gesto. Esta dupla relação é imprescindível. A palavra tem que ser confirmada com ações. Como é que é? Que sinal nos dás tu de que podes falar assim e tratar-nos assim? Quando Jesus expulsa os vendilhões do templo. E Jesus diz-lhe: muito bem, destruí este templo e eu em 3 dias o levantarei. É óbvio que nós sabemos que ele podia falar assim porque falava do templo do seu corpo que ao terceiro dia ressuscitou. Portanto, a palavra é confirmada com gestos. E os gestos também são explicados pelas palavras. Esta é toda a tarefa, por exemplo, dos profetas do Antigo Testamento. O que é que os profetas fizeram? Os profetas leram a história do povo de Deus e interpretaram os acontecimentos dessa história como uma história salvífica. Por isso, há pessoas contemporâneas de Jesus que viram os mesmos milagres, que comeram do pão da multiplicação dos pães e não acreditaram. Tanto que assim é que depois não ficaram seus discípulos. Foram-se embora, debandaram. Portanto, para haver um encontro com o Senhor, tem que haver uma articulação em simultâneo
entre palavras e gestos, e como diz a, a Dei Verbum, intimamente unidos, intimamente relacionados entre si. Por isso, a educação da fé não se limita a narrar as ações e as palavras divinas. Antes, ajuda que seja descoberta na vida e história de cada pessoa a ação salvífica de Deus. Por isso, a nós, como educadores da fé, cabe-nos a leitura e interpretação religiosa das expressões e experiências mais profundas da pessoa. Quando se vai falar de Deus a alguém, Deus já lá estava antes de nós chegarmos. Em bom rigor, aliás, nós muitas vezes usamos esta expressão, como é que é? Vou anunciar Deus. Eu acho que esta expressão não é correta. Eu não vou anunciar Deus. Deus já lá está quando eu chego. O que eu vou é ajudar a pessoa a perceber que a experiência que ele está a viver é uma experiência de Deus. Vou ajudá-lo a descobrir palavras, vou ajudá-lo a descobrir o significado, vou ajudá-lo a manusear essa experiência. Pensem, por exemplo, na vocação de Samuel, do Antigo Testamento. Samuel estava no templo, estava lá com o seu mestre, digamos assim, e ouviu chamar de noite. Foi falar com o seu mestre. Chamaste-me? Era o Eli. Não. Volta a dormir. E ele volta a adormecer, passado um bocado, volta a ouvir chamar o nome dele. Ele volta a ir junto do mestre. Chamaste-me? Não. Espera aí. Quando voltares a ouvir isto, responde: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Reparai. Samuel estava a ter uma experiência de Deus. Só que não sabia que estava a ter uma experiência de Deus. Foi preciso que alguém mais adiantado do que ele, no caminho com Deus, lhe ajudasse a perceber, lhe desse palavras, lhe desse conceitos, para ele perceber que aquilo que se estava a passar era uma experiência religiosa. E por isso, diante daquela situação, era expectável que ele assumisse um determinado comportamento, uma determinada prática. Por isso, a pedagogia divina, e com esta termino, é uma pedagogia da comunidade e da comunicação. Não há cristãos freelancer, neste sentido. Não há cristãos isolados. O cristianismo vive-se sempre em comunidade. Aliás, Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança, a comunidade de amor, sai ao encontro do seu povo e oferece-lhe a salvação através de um povo. Pois a comunhão com Deus realiza-se sempre através de uma comunidade. E é aqui, nas diversas articulações da comunidade eclesial, que a educação da fé tem as condições necessárias para ser fecunda. Não é possível educar fora da comunidade. Tem sempre que estar inserido na comunidade. Ora, isto implica que a pessoa seja capaz de articular as diversas linguagens que existem na comunidade. Nós, nas comunidades cristãs, que linguagem temos? Temos a linguagem da Sagrada Escritura. Temos a linguagem da oração. Temos a linguagem da liturgia. Temos a linguagem da caridade. Para dar alguns exemplos. Imaginai o que é uma pessoa que não faz a menor ideia. Imaginai, isto aqui é um exemplo assim, meramente académico, porque nós, como vivemos em ambientes mais ou menos cristãos, isto pelo menos já ouvimos falar, não é? Mas imaginai que, por hipótese, era possível pegar em alguém que não sabe o que é uma igreja, nem o que se faz dentro de uma igreja. Ele entrava lá dentro e via-nos a celebrar a missa. O que é que interesse ou que significado é que ele tinha para aquilo? Não tinha nenhum. Porque ele estava a experimentar, estava a fazer uma experiência para a qual ele não tinha chaves de leitura para interpretar essa mesma experiência. O mesmo se diga que, vou dar um outro exemplo que se calhar é mais ilustrativo daquilo que eu quero dizer.
Imaginai que nós estamos a fazer uma campanha de solidariedade numa determinada comunidade ou na nossa escola, por exemplo. Vamos fazer uma campanha para, imaginemos, para que toda a gente possa celebrar bem a noite de Natal. Vamos procurar que entre nós não haja ninguém que não tenha uma boa refeição festiva na noite de Natal. Isto acontece muito nas comunidades próximas de onde eu vivo. Então angariamos alimentos, angariamos coisas importantes e levamos às famílias que de antemão sabemos que não tinham condições, porque enfim, não tinham condições para fazer uma boa ceia de Natal. Isto pode ser uma excelente atividade filantrópica realizada por uma associação de bem-fazer. Ou pode ser realizado por um grupo de cristãos que exercem a caridade desta forma. Qual é a diferença entre um grupo filantrópico e um grupo de caridade cristã? Tem a ver com o sentido com que essa comunidade realiza as ações que realiza. No fundo, aquele gesto, para uns, é consequência de nos sentirmos todos membros da mesma humanidade, para o outro, é expressão de saber que o amor e o bem que quer fazer a Deus expressa-o nos seus irmãos, sobretudo nos seus irmãos mais abandonados. E podíamos ir para a segunda parte do capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus. Ou seja, a comunidade tem linguagens que se nós não as conhecermos, não somos capazes de identificar aquilo que elas efetivamente significam. Por isso, para quem não está introduzido na linguagem da caridade, atos de caridade podem parecer apenas atos de filantropia. Na caridade, penso que é claro, já para não falar, por exemplo, na compreensão bíblica, por exemplo, eu tenho encontrado muitas vezes isto. As pessoas leem passagens da Escritura e ficam com medo. Sobretudo assim, aqueles textos mais difíceis. Quer dizer, como é que uma palavra que é boa nova, que é evangelho, gera medo? O que acontece é que se calhar a pessoa não está a usar a linguagem correta, não compreende a linguagem em que a Bíblia usa para nos transmitir as verdades. Por isso, tem que ser introduzido à linguagem da Escritura. Da mesma forma que tem que ser introduzida à linguagem litúrgica, à linguagem oracional, à linguagem da caridade e por aí adiante. Portanto, é algo que acontece na comunidade. E é na comunidade, então, que de alguma forma se pode ter os meios necessários para realizar esta comunhão, esta transmissão da fé. Por isso, a pergunta que eu deixo aqui no ar é esta. Pode então a escola, ainda que seja um colégio católico, considerar-se o lugar autossuficiente para a educação da fé? Eu acho que não. Eu sei que não. A escola não é lugar autossuficiente. A escola é um espaço que aglutina experiências e saberes para os transmitir, mas vai buscá-los a outro sítio. Assim como a escola vai buscar a quem faz pesquisa e escreve livros sobre história, quem faz pesquisa e escreve e ensina como é que se ensina matemática, não é a escola que cria isso. A escola vai buscar e prepara para entregar no seu esforço educativo aos seus alunos. O mesmo acontece na educação da fé. Muitas vezes nós pensamos, sobretudo quando estamos a falar de colégios católicos, que eles têm os recursos mais que suficientes para educar a fé. Não. Para educar a fé, além da escola, se a escola tiver esta vontade, fantástico, mas além da escola é necessário e imprescindível uma comunidade cristã de referência, e um grupo de pessoas com quem a pessoa tem familiaridade. Pode ser os pais, fantástico. A família natural, quando a família
quando o grupo de suporte à educação da fé é a família natural, fantástico. Hein? Fantástico. Não há nada que substitua a família natural. Mas muitas vezes não acontece. E então é necessário um grupo de pessoas próximas com quem o educando tem familiaridade para ser, digamos assim, o respaldo, o apoio para ajudar a pessoa nesta educação. O mesmo acontece com as outras áreas. Não? Se não houver alguém que está junto da criança enquanto ela é pequena para ela aprender a contar, aprender a escrever, que lhe pegue na mão, se não há ninguém que faz isso, a pessoa nunca é capaz, só por si, de chegar lá. Portanto, era a questão sobre as quatro características, ou as quatro notas características da pedagogia divina. Dentre a pedagogia divina, dentre aquilo que é a educação da fé e que a pedagogia divina nos ajuda a perceber, é algo que eu gostava de sublinhar, que é a experiência de Deus. Fazer uma experiência de Deus não é um privilégio de alguns. Fazer experiências de transcendência é uma característica que todos nós temos e exercitamos. Pode-nos acontecer como Saúl, como Samuel, peço desculpa. Pode-nos acontecer como ao Samuel. Estar a acontecer qualquer coisa que nós não identificamos e não temos palavras para dizer o que nos aconteceu. Isso pode acontecer. E é o que acontece a maior parte das vezes. Agora, dizer que eu nunca tive uma experiência de transcendência, a pessoa anda muito distraída. Portanto, a experiência religiosa é uma experiência dentro da qual o indivíduo acontece-lhe algo que aglutina em torno desse acontecimento uma série de mediações e uma série de conceitos que ele chama-lhe digamos assim, o seu centro organizador. Fazer uma experiência religiosa e trabalhar a educação da experiência religiosa é levar o indivíduo a perceber a sua relação com a transcendência a partir de algo que para ele seja significativo. Por isso é que alguns de nós temos devoção a um santo ou a outro, temos devoção a mais a um aspecto ou outro da fé cristã. Porquê? Porque aquele santo, aquele aspecto, aquela dimensão da fé cristã foram significativos para nós e marcaram a nossa possibilidade de fazermos e retermos na nossa memória aquilo que foi uma experiência de fé. Por isso, quando nós falamos em experiência cristã, não nos referimos àquelas experiências como podemos fazer em fisicoquímica, não é? Ou aquelas experiências de laboratório. Ou então na nossa casa. Eu posso fazer esta experiência. Sempre que eu meto água dentro de uma cafeteira e ponho a cafeteira no lume com o fogo aceso, o que é que acontece? A água começa a ferver. Demora um tempo, aquece e ferve. Ora, isto é uma experiência que eu posso repeti-la. Por isso, quando eu uso a palavra experiência cristã ou experiência religiosa, não estou a usar a palavra experiência com o mesmo significado. Falar de experiência religiosa ou falar de experiência cristã é falar de um modo de conhecer que se caracteriza por constituir a captação imediata de uma realidade interna ou externa ao sujeito. Este tipo de conhecimento, mesmo quando se refere a um conhecimento exterior, repercute no sujeito, implica-o, transforma-o, de alguma forma marca a sua vida. Nós temos uma experiência religiosa quando aquilo que está a acontecer marca a nossa vida entre um antes e um depois. Isto é experiência religiosa. É-me indiferente que a água ferva aos 100 graus, aos 90 ou aos 110.
Se calhar gasto mais ou menos gás. Pode ser essa a grande diferença. Por isso, as experiências que nós fazemos no dia a dia, as experiências no sentido destas experiências positivas, não nos afetam a nós. Ao passo que a experiência religiosa marca-nos. Fica como que. Como é que eu explicar? Fica como que marcada em nós, fica lacrado ali. Aquilo aconteceu. Podemos não lhe ligar nenhuma. Isso pode acontecer. Mas que marcou, marcou. Que marcou, marcou. Tanto que assim é que depois a gente até acaba por. A gente acaba sempre por quando aquilo nos marcou, depois, quando voltamos a revisitar aquela situação, aquilo vem-nos ao de cima. Só que, uma vez que estamos a falar de algo que é transcendente, de algo que não se toca como nós tocamos na cafeteira que tem água, a experiência da religiosa é sempre mediada por uma forma de entender o mundo, por uma cultura. Ou seja, a experiência de Deus realiza-se sempre através das mediações próprias de cada cultura. E não há culturas boas e culturas más. Cada um tem a sua cultura e essa cultura é a cultura boa para ele. Por exemplo, seria muito mau para mim, que sou português, que moro aqui na Europa, eu agora apetecer-me andar e viver e até falar como aqueles índios da América do Norte. Eu posso gostar muito de filmes de cowboys e índios, posso gostar, mas se eu andar e me comportar como um índio da América do Norte, eu não estou a ser autêntico. Cada um tem que viver de acordo com a cultura que está a experimentar, na qual viveu. Coisa diferente é, imaginai que eu ia trabalhar para o norte da América do Norte e lá contactava com populações que têm aqueles valores e aquela cultura. Isso aí já era outra coisa. O que é que eu quero dizer com isto? A nossa cultura, onde nós estamos, onde nós vivemos, onde nós crescemos, é que nos dá as ferramentas para nós podermos perceber aquilo que está a acontecer. E a grande ferramenta que a cultura nos dá é a linguagem. Vamos cá ver uma coisa. O que é pensar? Pensar não é falar baixinho. Nunca vos aconteceu às vezes estar a falar assim sozinhos? Estás a falar sozinho? Não, estou a pensar alto. Nunca vos aconteceu isso? Ou seja, a linguagem que nós usamos no dia a dia é aquela que nos dá ferramentas para nós pensarmos a nossa vida. Por isso, a linguagem chega até nós pela cultura onde nós participamos. É dentro dessa linguagem que nós podemos fazer a experiência de Deus. Por isso, a cultura é importantíssima. Mas, se a cultura é aquilo que nós, como seres humanos, vamos construindo para superar os limites da natureza. Aliás, nós não morremos porque temos cultura, não é? Nós quando nascemos, somos assim umas criancinhas pequeninhas, precisamos do papai e da mamá para tudo. Se não cuidarem de nós durante uns anos, a gente sozinha não sobrevive. Ao passo que os outros animais, logo que nascem, já começam a andar, já vão logo procurar a mamá para a mamá lhes dar leite e essa coisa toda. Ou seja, é toda esta cultura que nos permite vencer a adversidade do meio ambiente. Mas também é a cultura que nos pode intoxicar. No sentido de, eu sou capaz de vencer tudo. Não. Se eu sou culturalmente inserido, eu percebo que pela cultura também há janelas, há possibilidade de perceber os limites que eu próprio tenho. Por isso faz parte da sabedoria humana perceber que eu não sou o centro. Cada um de nós não é o centro. O centro é a transcendência. Por isso, um indivíduo passa a viver como religioso no sentido de convertido a uma religião, quando o centro deixa de ser ele e passa a ser o Deus
no qual acredito. Ou seja, a conversão é um sair de si, da autossubsistência, da autoafirmação, de um antropocentrismo, ou seja, centrar-se apenas na pessoa e passar e viver a partir de si, dos seus apetites e da sua vontade, e passar a viver da vontade e do desejo de Deus. Isto é a conversão. A conversão é quando a pessoa vive a partir do desejo de Deus. Isto implica mudar o modo como ele entende a sua vontade, a sua inteligência e a sua afetividade. Mas, quando se fala de... Se a experiência de Deus é deixar de viver centrado em si mesmo e passar a viver centrado noutro, percebemos então que a experiência de Deus é uma experiência de relação. Aliás, a palavra religião tem duas possíveis etimologias. É o religar tudo, ou seja, eu quando professo uma religião, eu penso tudo a partir dessa religião que religa tudo, ou então entender religião como relação da pessoa com a transcendência. Eu gosto mais desta segunda possibilidade. A experiência de Deus faz com que a pessoa passe a viver em relação com Deus, sendo que a relação com Deus acontece sempre mediado por aquilo que está à nossa disponibilidade e que nos é oferecido pela comunidade, que nós nos apropriamos e comunicamos a partir de uma linguagem, que é a linguagem na qual nós fomos criados, na qual nós nos expressamos, na qual nós pensamos. Por isso, digamos assim, se estamos a falar em experiência religiosa desta forma, a pergunta é, então, se a experiência religiosa é algo tão íntimo, tão pessoal, tão ao nível da consciência da pessoa, pode-se falar de educação religiosa? Se a experiência religiosa é isto, pode-se falar da experiência religiosa? Peço desculpa, pode falar de educação religiosa? Por isso, sim, pode. E tem que se falar de educação religiosa. Só que não se fala de educação religiosa da mesma forma que se fala de ensinar matemática. Por exemplo, se eu tenho que ensinar uma pessoa a fazer contas, ele pode aprender mais depressa ou mais devagar. Pode ter um pensamento mais ágil ou menos ágil. O que me vai dar mais dificuldade ou menos dificuldade é ensinar-lhe matemática. Mas, se eu for persistente e ele não desistir, ele acaba por aprender. Na educação religiosa é outra coisa. Na educação religiosa implica que a pessoa queira, que a pessoa deseje, que a pessoa dê de si. Por isso, nós na educação religiosa fazemos duas coisas. Invocamos, chamamos, recordamos acontecimentos significativos naquele contexto cultural para falar de experiência religiosa e damos as condições para que a pessoa possa aderir positivamente à proposta que lhe é feita. Mas nunca nos podemos substituir ao sujeito no ato de decidir, dentro da sua liberdade e consciência, aderir à fé. Por isso, a liberdade é sagrada. Não é? É sagrada. Portanto, não vamos forçar ninguém, nem vamos obrigar ninguém. Por isso, quando se fala de educação religiosa ou a possibilidade de educar a fé, é pegar naquilo que é património da tradição eclesial e dizer que há exercícios, que há lugares, que há práticas que tornam mais fácil aderir e dar resposta positiva ao convite que Deus nos faz. Vou-vos dar um exemplo que estamos agora em tempo pascal, não veio muito a propósito, mas vou-vos dar um exemplo.
Vou dar este exemplo. Porquê é que nós, os cristãos, na Quaresma, fazemos jejum? Se calhar porque o médico diz: olha, o senhor está um bocado gorduchinho, está com sangue gordo, vai ter que fazer jejum. É por isso que nós fazemos jejum? Ou fazemos jejum para para sermos capazes de controlar a nossa vontade e abstermos-nos de coisas supérfluas para dar àqueles que não têm? O jejum para nós não é um exercício que nos torna mais ágeis e disponíveis para seguirmos Cristo quando Ele nos chamar? Damos um exemplo. Isto é a ascese. A ascese como o exercitarmos-nos para estarmos fortes e ágeis para responder positivamente ao convite de Deus. Também cultivamos a nossa espiritualidade. O que é a espiritualidade? É viver a partir do Espírito. Seguirmos os mesmos caminhos que Jesus Cristo seguiu. Por isso fazemos as mesmas coisas que Jesus Cristo fez. Reparai que quando Cristo ressuscitado aparece, diz: e de dizer aos meus discípulos que partam para a Galileia, lá me encontrarão. O que é que foi a Galileia? A Galileia foi o início da vida pública de Jesus. Aliás, toda a vida pública de Jesus é um caminhar da Galileia até Jerusalém. E então, se eu quero fazer uma experiência de encontro com Jesus, eu sou livre, mas se eu quero fazer, eu tenho que fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Há uma música do Padre Zezinho, muito antiga. O que é necessário para ser feliz? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou. Ou seja, eu na minha vida repetir, mimetizar aquilo que Jesus Cristo faz. Por isso, na medida em que eu faço isso, eu crio condições para que Deus se manifeste na minha vida. Mas há coisas que eu não posso controlar. A vontade de Deus e a liberdade do ser humano. Portanto, nós como educadores, simplesmente propomos, estimulamos, dizemos o que é que, de acordo com a tradição cristã, tem funcionado bem ao longo dos séculos. Mas não podemos, de modo algum, substituirmos à liberdade do indivíduo. Por isso, e com isto começo a concluir a nossa conversa de hoje, eu coloquei-vos aí um autor que eu gosto muito, que é o Régis Debray, que eu gosto muito dele. Ele não é crente e, acima de tudo, pensa a educação de facto religioso e distingue entre informar e transmitir. E diz isto uma coisa interessante, que é: só as religiões, ou melhor, a educação ao estilo religioso, tem capacidade para transmitir cultura. Porque o resto das coisas é apenas de transmitir informação. Ou seja, não há uma experiência que molde o sujeito, que tenha impacto no sujeito. Por isso, a diferença entre informar e transmitir é que informar, eu digo uma coisa e acabou. E aquilo não surte efeito. Transmitir há algo que é passado, que é passado, ou seja, eu não queria usar a palavra transmitido, não é? Há algo que é entregue, o indivíduo recebe, apropria-se daquilo que é recebido e, porque é muito bom para ele acaba por transmitir. Portanto, quando há um processo de informação, acabando o emissor, o processo de informação termina. Ao passo que, quando há transmissão, aquele que foi o emissor dá capacidade ao receptor para ele próprio se tornar ele depois também transmissor. Por isso, para haver transmissão, tem que haver, como é que eu ia explicar? Tem que haver organização em três níveis. Por um lado, tem que haver monumentos. O que são os monumentos? São lugares onde está inscrita a memória
de uma determinada comunidade. São aqueles... Nós temos isso nas nossas vilas e cidades. Por exemplo, pensem, por exemplo, o nome da rua onde vocês moram. A pessoa que está em forma de estátua no centro da vossa cidade. Ao darmos o nome de uma pessoa a uma rua, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a gravar, a fazer monumento de alguém que foi significativo para a nossa cultura. Quando fazemos uma estátua a alguém, estamos a dizer o quê? Aquela pessoa, para nós, foi muito importante. Para nós foi muito importante. Mas este objeto material, uma rua, uma estátua, se não tiver uma comunidade que, de alguma forma, mantenha viva a memória e conta a história, deixem-me usar a expressão, podemos olhar para o nome da rua, olhar para a estátua, podemos dizer, é uma estátua bonita, é uma estátua feia. Mas, se não houver uma comunidade que mantém viva a memória, a importância que aquele personagem teve para a nossa história fica apagada. Por isso, para haver transmissão, tem que haver a estátua, que é de pedra, algo fixo, mas tem que haver uma comunidade que vai mantendo e avivando a memória daquilo que aquela estátua significa. Por isso, mesmo uma coisa que foi construída com um significado, à medida que é transmitido de geração em geração, esse significado vai sendo alterado, vai sendo, digamos assim, moldado e adaptado às circunstâncias. Por isso, a coisa que nós sabemos é que a história reescreve-se todos os dias. Não é? O passado é reescrito todos os dias. Por isso, tem que haver sempre alguém que tenha autoridade para dizer que a memória que se está a transmitir é a memória correta, por oposição àquela outra que não é correta, que é uma memória deturpada. Por isso, para haver transmissão, tem que haver o instrumento de pedra, tem que haver a comunidade que mantém viva a memória e dentro da comunidade tem que haver aqueles que tenham a autoridade para confirmar e para validar aquilo que se está a dizer. Pensem, por exemplo, naquilo que nós estamos aqui a fazer. Dois dos que estamos aqui, pelo menos, temos uma autoridade. O professor Florencio e eu. Porque, tendo em conta o sistema escolar no qual nós estamos inseridos, cabe ao professor certificar que o aluno tem o conhecimento necessário. Da mesma forma que, por exemplo, nas religiões, cabe aos líderes religiosos. Tem que haver alguém que faz este papel, que desempenha o papel de confirmar. E esse papel não é ele que o atribui a si mesmo, é a comunidade que na sua organização reconhece que há uma função de aqueles que têm que confirmar o que é, digamos assim, o que é autêntica transmissão. Por isso, e agora mesmo a concluir, há a diferença entre a matéria e a organização. Uma estátua sozinha não significa nada, se não houver quem avive a memória. Uma comunidade não é capaz de transmitir o seu património se não tiver monumentos. Por isso, para haver transmissão, é necessário que ao mesmo tempo haja monumentos e haja comunidades. Comunidade que relê e diz o significado daquele monumento e monumentos que são lidos e dão consistência, são aglutinadores da memória de uma determinada comunidade. E eram estas ideias que eu gostava de sublinhar dos apontamentos que vos dei.
e hoje passei sublinhei os aspectos que considero importantes dos dois primeiros capítulos. Eu agora vou-vos pedir que me deem o vosso feedback, coloquem as questões que acharem por bem. Depois, no próximo encontro, voltamos a ver a parte final dos apontamentos e a responder às questões que vocês, porque entretanto já leram 2, 3 vezes estes apontamentos, e aí peço desculpas se vos desiludo, não é? Mas é preciso ler 2, 3 vezes estas páginas para entrarmos lá dentro, está bem? Isto é, há ali aspectos um bocado, sobretudo esta parte da transmissão cultural, a mediologia, não é fácil de entender. Eu tenho consciência disso. Portanto, é preciso ler uma vez, 2 vezes, com calma, está bem? Mas agora sou todo ouvidos para responder às interpelações que vocês vão fazer o favor de pôr em voz alta. E digo já que não há rebuçado para o primeiro que falar. Portanto, aquele minutinho de silêncio, não. Comecem já e acabou. Enquanto vocês pensam, eu vou ali para o pé de Daniel. Daniel, posso ir para a Sobeira, não posso? Sim, 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 sim. E aproveito logo para daqui estar do meu lado cumprimentar. Bom, para dizer que depois daquilo que falou, a indicação mesmo, a melhor receita é ir voltar a ler o documento. Quase que, pelo menos a mim, deixou-me sem grandes palavras, no fundo, para falar ou para levantar alguma dúvida ou sugestão. Fui pensando enquanto apresentava, o problema é que enquanto ia pensando, lá está, enquanto ia falando em voz, no silêncio, se podemos dizer assim, sobre o que ia falando, foi de facto preenchendo os vazios que eu trazia para esta aula. A receita é, vou ter que ler novamente tudo, como diz, 2 ou 3 vezes para melhor entrar, no fundo, perceber a mensagem que queria aqui vos transmitir. Agradecido. Ora, essa, eu é que lhe agradeço, Daniel. Boa noite, professor. Boa noite, Maria de Lourdes. Então, Eu tenho aqui 2 dúvidas. ótimo. Faz A favor. primeira tem a ver com a distinção da pedagogia da fé e pedagogia divina. Uhum. Eu já fiz uma primeira leitura, ainda não cheguei ao fim, e por acaso vim até comunicação e transmissão, mas aqui, no início, na minha leitura, eu estava a tentar distinguir, pareceu-me que havia diferença entre a pedagogia divina e a pedagogia da fé. E hoje também senti que há diferença, mas ainda não consigo esclarecer bem essa diferença. Ok. Então posso já começar por aí, Maria de Lourdes? Sim. Pronto. A pedagogia divina é aquele modo que Deus utiliza e utilizou para transmitir a sua revelação. E está presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A pedagogia divina é o modelo da pedagogia da fé. A pedagogia divina está encerrada. A gente já sabe como é que é. É ver como é que Deus se deu a conhecer e aprendemos o modo como Deus é pedagogo. A pedagogia da fé é a atualização aqui e agora desse modelo, de acordo com as circunstâncias históricas nas quais estamos a viver, socorrendo-nos de todos os recursos pedagógicos e didáticos que temos à nossa disposição e que nos permitem tentar alcançar os mesmos objetivos da pedagogia divina.
de uma forma simples, pedagogia divina é a pedagogia que Deus usa, pedagogia da fé é a pedagogia que nós usamos em colaboração com Deus para transmitir a revelação divina. Maria de Lourdes, foi claro? Sim, eu tinha esta ideia, mas não tinha muita confiança. Prontos, ótimo. E a segunda pergunta, professor, tem a ver com a comunicação e transmissão. E a comunicação, segundo os apontamentos, é menos duradoura. Exatamente. A transmissão é que permite a continuidade e é mais duradoura, é mais eficaz. Não me lembro bem como... Você está-se a lembrar bem. É mais eficaz. Na comunicação, quando acabar o ato de comunicar, acabou o processo. Na transmissão, quando o indivíduo que transmitiu desaparecer, aquilo que ele transmitiu perdura no tempo. Vou-lhe dar um exemplo. A senhora mora em que cidade? Repite, diga-me. Sou da cidade de Assomada, no concelho de Santa Catarina. Santa Catarina. Qual é a estátua que existe ou qual é a rua principal da sua cidade? Na minha cidade é uma estátua de Padre Luís Alá e de Amílcar Cabral. Pronto, o Padre Luís Alá. Esse eu não conheço. Imagina, você está-me a falar o Padre Luís Alá. Se você me explicar quem é esse senhor, me contar a história dele, eu fico a saber, não é verdade? Sim. Mas eu nunca mais vou ver a estátua dele. Eu não estou a pensar nos próximos meses ir à sua cidade. Aquilo desaparece-me da cabeça, não é? Esqueci. A menos que você me volte a lembrar. Ao passo que se você me contar essa história, a história do padre, e eu passar com frequência pela estátua, sempre que eu olhar para a estátua, de que é que eu me vou lembrar? Da história que eu contei. Por isso, quando você já não estiver, eu a olhar para a estátua, vou-me lembrar daquilo que você disse. E se eu gostar, e espero que sim, com certeza que sim, se você me contar a história do Padre Luís Alá e eu identificar ali coisas que na minha experiência são muito significativas, eu não, ao passar pela estátua, não só vou recordar a história dele, como me vou desafiar a mim mesmo a imitar algumas virtudes que ele tinha e que eu considero importantes. E que ao olhar para a história, ao olhar para a estátua, não só me vou lembrar da história que a Maria Lourdes me explicou, como também vai avivar em mim a consciência de que eu, como padre, devo ter esta e aquela característica que o Padre Luís Alá tinha e por isso é que foi importante. Por isso, a Maria de Lourdes já não está lá, a estátua está lá quietinha, mas a memória continua viva. E a produzir efeito. Está a ver a ideia? Sim. Por isso, na segunda parte há a transmissão, na primeira há apenas informação. Muito obrigada. Ficou claro, senhor. Ótimo. Está certo. Por isso é que na educação da fé é muito importante a comunidade. Porque na comunidade é que existem os monumentos. Pensem, por exemplo, no monumento mais básico. A igreja, a festa do padroeiro, as festas principais do ano, em torno das quais nós vamos narrando a história que para nós é significativa. Por isso existem os lugares de memória e uma comunidade que mantém viva essa memória. Por isso é que não há transmissão cultural e religiosa, não há transmissão sem comunidade. E os elementos dessa comunicação? É a comunidade? É o monumento, o monumento que é o lugar em torno do qual se aglutina uma memória. O monumento pode ser uma estátua, pode ser uma estrada, pode ser uma festa. Quando digo monumento, não tem que ser um monumento físico. Por exemplo, a festa da sua cidade ou do seu padroeiro. Pode ser
olha, um monumento que a gente tem, o dia do nosso aniversário. Quando nós fazemos anos, basicamente, toda a gente... Porque é que nós gostamos que as pessoas nos deem os parabéns, nos mandem mensagens, nos telefonem, de preferência que nos deem uma prendazita? Porquê é que a gente gosta disso? Porque é uma forma de ver que a nossa vida tem sentido e que a nossa vida é importante para outras pessoas. Está a ver a ideia? Por isso, os monumentos são lugares de memória. Depois dos monumentos, é preciso uma comunidade que mantém viva essa memória que o monumento invoca. E depois da comunidade, e dentro da comunidade, é preciso uma vontade política, que é alguém que tenha autoridade para confirmar a verdade dessa memória e para organizar as práticas e os ritos para manter viva essa mesma memória. Ok, muito bem. Obrigada, professor. Ficou muito claro para mim. Ok, a sua explicação. Senhor Padre. Diga, irmã Ana. Esse alguém agora que referiu uma autoridade política, fiquei... Não pode ser uma autoridade religiosa, tem que ser política. Ai, minha irmã, eu quando disse isso pensei, eu devia ter explicado isto melhor. Eu agora fiquei confusa agora dessa explicação. Então a gente vai já desconfundir tudo. Quando digo política, não é no sentido que nós usamos agora a palavra política. Aliás, vocês tiveram eleições há pouco tempo, não é? Portanto, a política, no sentido de partidos, está muito vivo na vossa memória. Política no sentido da polis, da casa comum. Sim. Penso, por exemplo, na irmã de congregação. Peço desculpa. Irmãs do amor de Deus. Na sua congregação, há uma estratégia que é, digamos assim, refletida e definida no capítulo geral. Há ou não há? Há sim. Depois, e quando o capítulo é eletivo, surge quem é geral, quem é o governo geral, que depois nomeia as superioras das casas e tudo mais. Ou seja, há uma vontade política neste sentido. A causa comum, que é a sua congregação, escolhe uma estratégia e uma linha de ação que tem depois pessoas que confirmam ou não essa mesma estratégia. Está a entender? Certo. Portanto, quando falo de política, é de polis, da política no sentido nobre, não é? O governo da cidade. Claro. No sentido grego. Não tem a ver com os partidos políticos que a gente pode ter vindo à memória. É o dirigente.